Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma live. Laís, Mávia, Jujuba, maravilhosas Rai, Duarte e Ju, Anne, bem-vindos, Duda Silva. Tô muito feliz. Welcome. Estão chegando muito rápido, eu tô amando isso. Bem-vindos à live de hoje. Hoje eu tô muito animada porque eu vou trazer um aplicativo educativo para vocês que vocês vão se surpreender. Eu vou trazer uma convidada especial também. E bem-vindos, bem-vinda, ela tá sempre aqui, ó, maravilhosa. Todos os fã-clubes, muito obrigada. Eu tô aqui com uma colinha pra eu não perder o fio da meada, porque senão a gente fica 3 horas aí. Eu quero passar o máximo de informação para vocês. Hoje eu vou fazer um bate-papo sobre educação, diversão e tecnologia, né? Esses dias nós pais estamos em casa com todas as crianças. Agora eu tô num silêncio porque o Ricardo tá com os 3 pra mim lá no camping, vocês viram aí nos stories. Mas a realidade da maioria das pessoas é que a gente tá com criança dentro de casa, a gente tem que trabalhar, ou trabalhar coisa de casa, ou trabalhar, né, trabalho de fora, home office. E a gente está buscando opções de qualidade, né, que tragam educação para a nossa criança, que agregue na educação das nossas crianças. Então, eu vou falar para vocês hoje sobre o Play Educa Edição Disney, que é um aplicativo maravilhoso. Eu tenho testado aqui, ó, tem uns mundos aqui, eu vou falar tudo sobre isso com vocês. Eu quero falar que o aplicativo é para crianças de 3 a 6 anos, então é sempre importante lembrar, né, que os bebezinhos 0 a 2 ficarem longe das telas, mas de 3 a 6 anos. E esse aplicativo do Play Educa Edição Disney, ele apresenta atividades desenvolvidas por educadores brasileiros. Então são pessoas, né, do Brasil que estão trabalhando dia e noite e dia para trazer o melhor. E é tudo de acordo com a base nacional curricular do MEC, que é muito importante isso, né? Às vezes a gente tem uns aplicativos que a gente não conhece, então isso aí tá tudo bonitinho lá. Os jogos, as histórias ajudam no desenvolvimento da criança, no processo de alfabetização. Vocês vão ver aqui cada joguinho fofo. E o mais legal de tudo é que tem os personagens da Disney. Então, quando você entra aqui, eu vou mostrar... deixa eu ver, quando você vai no perfil, ó, eu fiz o perfil da Vivi e do Henrique, eles estão testando faz um tempão. E aí cada um escolhe o personagem que você gosta e você escolhe também os personagens além do seu principal. Então você gosta do McQueen, mas você gosta do Rei Leão, você gosta do Toy Story, e aí ele vai apresentando tudo pra você e ele incorpora esses personagens nas atividades educativas, porque a gente sabe, né, que hoje a gente precisa chamar um pouco a atenção da criança para trazer, assim, acho que um aprendizado mais completo. Eles precisam se interessar, né? E com os personagens da Disney eu acho que chama muita atenção. E é muito legal porque é tudo em português, tudo 100% em português. Claro, foi criado por educadores brasileiros. E ele fala, assim, com a criança. O Henrique tá fascinado. Eu tava brincando com a Ângela, né, que vai entrar aqui daqui a pouco. Eu falei assim, o Henrique tá muito esperto, sabe por quê? Sabe o que ele faz? Ele sabe que o tempo de tecnologia, né, eu peço para ele usar para jogos específicos. Daí esses dias ele veio falar, mamãe, eu posso usar o iPad? Eu falei, não, agora não é hora, né, porque a gente tem hora determinada do dia. Daí ele falou, eu posso jogar o Play Educa? Então ele sabia que jogar, né, algo educativo podia, mas ele tentou me enrolar, mas eu não deixei. E é muito legal. Lembrei, eu quero mostrar pra vocês. Vocês viram essas ilhas aqui? Olha que legal. Esse daqui é o Flix, é um robozinho. Ele abre, né, toda a cena, a tela. E é demais. E essas ilhas são as ilhas que correspondem aos campos de conhecimento, né? Segundo as orientações do MEC. Então é tudo feito da melhor forma. Então tem a Ilha do Foguete, olha que graça. Ele tem som, eu vou aumentar, mas aqui para falar Mas ó, ficou um somzinho. Fala, hi Flix, fala todo mundo, hi Flix. Aí aqui ó, tem a Ilha do Foguete, que são atividades relacionadas a matemática e ciências, tá maravilhoso. Tem a Ilha do Tesouro Perdido, cadê? Eu tô ao contrário, então eu tô tentando. A Ilha do Tesouro Perdido, aqui é atividades que desenvolvem a linguagem, escuta, pensamento e imaginação. Então, essa daqui. Aí tem a Ilha da Grande Árvore, olha que maravilhosa.
São atividades que exploram som, cores, traços e formas. Bem bacana. Aí tem a Ilha do Vulcão, que é para desenvolver o sensório motor. E essa é a minha favorita. Adivinha por que a Ilha Gelada é minha favorita? Coloque aqui nos comentários sobre o que você acha que essa ilha fala por ser a minha favorita. Vou ver se alguém adivinha. Pensa assim, a gente tem toda a parte cognitiva, né? A gente tem que aprender, mas quem mais hoje é tão importante a gente aprender e que eu falo muito aqui? Ó, a Amy Clara tá perguntando qual o nome, chama Play Educa Edição Disney. Inclusive, vocês já podem baixar já. Entrei no www.playeduca. Deixa eu só pegar o site certinho para não falar. playeduca.com.br/Flávia30, que vocês têm 30 dias de graça para testar e vocês vão ver o que eu tô falando. A Ju falou que meu favorito é por causa da neve. Eu gosto de neve, mas essa ilha aqui fala sobre sentimentos. Gente, é maravilhoso. Tem cada carinha, assim, do personagem, meio triste, e aí pede pra criança se identificar. O que ele tá sentindo? O que ela tá sentindo? E eu fiz isso com o Henrique, foi maravilhoso. Ele errou e eu achei legal, porque às vezes a gente assume que as crianças sabem sobre o sentimento, a gente assume, né, que eles sabem tudo, e quando eles estão tendo aquele turbulento turbulento, aquele momento difícil das emoções, eles precisam saber se expressar. Então, como eles vão saber contar pra gente o que eles estão sentindo? Aprendendo sobre emoções também dos outros. Então, com certeza essa é a minha ilha favorita, mas eu sou suspeita, né? A criança precisa desenvolver todas as áreas também, então tem todas essas ilhas. São mais de 100 atividades, tem dezenas de personagens e cada criança tem o seu favorito, né? E aí eles vão incorporando e lançando fases novas, tá? Áreas novas, desculpa, não são fases. Áreas novas. Então, né, a gente assina mensal e aí todo mês eles vão trazendo novidade. Eu tô sabendo de umas novidades aí que eu não posso falar, mas vai ser legal. Então, baixa aí, já anota. A hora que eu terminar, eu vou colocar na descrição aqui o link, mas eu vou falar de novo. É www.playeduca.com.br/Flávia30. Aí no cupom você tem que colocar Flávia30 para você ter esses 30 dias de graça para você testar com as crianças. E senta, você que é pai, mãe, tio, senta com seu filho. Testa do lado dele, assim, porque é legal você ver também do que se trata e ver como as crianças se interessam. É demais, demais, demais. Eu vou chamar a pedagoga Ângela. Eu bati um papo com ela semana passada e foi muito rico. A gente, né, conversou antes de conversar com vocês, pra gente se conhecer, para entender mais também sobre né, esse aplicativo. Porque quando eu faço trabalho com uma empresa, eu gosto de entender o porquê, qual que é o objetivo, o que traz. E é muito gostoso ouvir sobre a paixão dos outros também, né? Então, quando eles contaram para mim o que eles estavam fazendo, como eles estavam desenvolvendo, o porquê e planos para o futuro também, uau, yes, adorei! Então, eu vou chamar a Ângela aqui para conversar com a gente. Ela é pedagoga e professora eterna. Ela fala, eu trabalho hoje com tecnologia também, educação com tecnologia, mas ela falou que ela é eterna professora. Eu falo, me identifico. Então, eu vou buscar ela aqui. Ah, já tem bastante pergunta aqui e eu vou pegar a pergunta no final, tá, pessoal? Eu vou pegar as perguntas no final. Vou achar a Ângela. Ela tá pelo perfil do Play Educa. Ângela, se você estiver por aí me assistindo, manda um convite para mim, ou então, acho que eu consigo convidar ela também, né? Peraí. Achei. Aí ela vai aceitar, a gente vai dar boas-vindas para ela. Ó, a Cláudia dos Santos Oliveira é professora, tá aqui. Ê, bem-vinda! Ai, Oi! tudo bem, Oi, Cláudia? De novo, tudo bem? Tudo jóia. Eu já tô tudo super tranquilo. empolgada aqui, já contando tudo sobre Eu também. os campos de atividade. O papo é sobre diversão. Exatamente. Ângela, eu queria que você se apresentasse rapidamente para o meu público. Olha, a Ângela foi tão incrível quando a gente conversou semana passada, porque ela falou assim, eu queria conversar com vocês, a gente bateu um papo, porque não dá pra gente entrar assim, né? Eu nem sei quem você é. Aí ela falou muito sobre o coração, né? Sobre a gente se abraçar, sobre a gente se conhecer, se conectar. Eu falei,
Estamos alinhadíssimos, você está no lugar certo. E foi muito especial você ter falado isso, me marcou demais. Que bom, é assim que eu sinto mesmo. Acho que essa conversa é uma conversa amorosa, uma conversa de diversão, e tem tudo a ver com a educação infantil, É né? verdade. Então, eu precisava te ver, te conhecer, eu acho que a gente criou uma sintonia bacana, Foi. que traz confiança, credibilidade, não é? Eu acho que isso é importante porque a gente fala do coração. É verdade. Eu acho que a educação é isso, é trazer o coração à tona e a gente poder estar conversando um pouquinho sobre tudo que é produzido com a educação. É porque se o Então, vou falar um coração pouquinho. funciona, a cabeça faz todas as conexões, né? Então está tudo. Vai fluir, Exatamente. né? Então se Que apresenta um bom. pouco, fala um pouco sobre o Sim. Play Educa, né? Porque você falou com tanta paixão. Eu fico fascinada quando você faz parte do time, né? Que está construindo isso. E eu fico fascinada quando alguém tem um objetivo claro, né? De ajudar o desenvolvimento das crianças e principalmente hoje que as crianças estão tão envolvidas nesse mundo tecnológico que não dá mais para fugir. Quando tudo começou era pode, não pode, mas agora é Agora isso, não né? tem jeito. Tá posto, é verdade. Então, vamos lá. Eu já te falei isso, né? Que a minha primeira formação, eu sou professora, né? E eu amo ser professora. Isso está dentro de mim, então toda vez que eu falo como uma professora também. Acho que é um pouco isso. E dentro do trabalho, né? Quer dizer, eu saio da sala de aula e migro para o campo da educação e tecnologia e abraço um time super engajado. A equipe toda da Escola 24 Horas é uma equipe muito fantástica, muito interessante, está sempre muito empenhada através da pesquisa, de busca de informações, conhecer um pouco de cada realidade, tentar trabalhar e trazer sempre novidade e tecnologia de qualidade para todo mundo. Uhum. Especialmente na educação infantil, a gente teve um projeto e a gente foi muito feliz de poder estar contando com a parceria Disney para realizar esse sonho, para realizar esse projeto. É um projeto que se estende, depois, com o tempo, a gente vai conhecer. Mas, junto desse time, eu venho trabalhando, né, com a parte de produção desse conteúdo. Uhum. E, claro, que é alinhado o tempo inteiro com todas as falas dessa equipe. Então, eu sou pedagoga, hoje trabalhando com educação e tecnologia, e super feliz nessa área, enfim, estou aprendendo cada vez mais A gente está e adaptando, usando um né? pouco, dessa experiência que eu tenho de sala de aula, de desenvolvimento de criança, de jovens, enfim, para estar pensando a tecnologia e o quanto que ela pode ser favorável, não é? Eu acho que é esse o objetivo todo que a gente tem quando a gente pensa a tecnologia na área de educação. É o quanto que ela pode ajudar a desenvolver o ser humano, a criança e a própria sociedade. E quem diria, né? Vocês estavam, óbvio, trabalhando isso há muito tempo e agora a gente se encontra nessa situação onde a gente precisa mais ainda dessa ajuda da tecnologia, né? Porque uns meses atrás se tinha um tempo determinado do dia para usar a tecnologia, agora a gente está usando muito mais porque está todo mundo em casa fazendo, né, as tarefas e tendo acesso a o mundo externo pela tecnologia, né? Então agora acho que muito mais. É verdade. Eu acho que é isso, né? Primeiro que foi surpreendente e tem sido desafiador para todos nós, esse distanciamento social provocou a mudança de comportamento também, não é? A gente se viu muito fechado no ambiente próprio da família e a tecnologia vem nos ajudando a interagir com o mundo, de certa forma, não é? Exatamente. Então, a tecnologia ela está colocada, ela faz parte da nossa sociedade e a gente faz tudo com ela, né? A gente trabalha, a gente estuda, a gente brinca, a gente se diverte, a gente conversa, a gente faz compras, a gente vende coisas. Então, a tecnologia está o tempo inteiro, faz parte já do nosso cotidiano e eu acho que com a pandemia isso ficou muito forte, ficou muito mais claro na vida da gente. É verdade. E pensar assim, como a gente é grato, né, pela tecnologia, ainda bem que a gente tem isso, mas pensando no geral, né, como que, na verdade, pensando mais específico, como que o Play Educa Disney
o app Play Educa Disney pode ajudar com essa tecnologia com as crianças, porque existe uma oferta muito grande hoje em dia de material, né? E a gente quer ser mais certeiro, a gente quer ser mais objetivo. Assim, eu sei que esse aplicativo é uma coisa boa para o meu filho, porque eu tenho muitas essas perguntas, assim, Flávia, me indica aplicativos, me indica, porque a oferta é infinita e a gente tem que ter confiança, né? A gente tem que saber quem está por trás, quem está criando esse tipo de conteúdo. Então, por que usar esse tipo de tecnologia com as crianças pequenas? Pois é, Flávia, eu acho que esse é um ponto muito importante que a gente vem discutindo sempre, né? De que forma a tecnologia pode avançar naquilo que já está sendo ofertado, não é? A gente tem uma tecnologia que muitas vezes a criança é passiva diante de um vídeo, não é? Ou quando ela brinca, ela executa alguma coisa que é muito repetitivo. Me parece que falta um pouco mais de desafio. Eu acho que a tecnologia, ela provoca a gente a mudar. Né? Se a gente pensar que a tecnologia é o método, é a técnica, é o procedimento, é o processo na atividade humana, de fato ela vai impactar no comportamento, no uso dela. Então, é claro que quando a gente pensa assim, a gente quer de fato que a tecnologia exercite, e aí falando da criança pequena, a possibilidade de construir conhecimento. Né? Não ser tão passiva, mas dela própria explorar ambientes, participar de uma narrativa e construir conceitos, e construir conhecimento, ainda que pequenininha, porque é isso que se espera, não é? E a gente tem eu acho que é muito interessante pensar que o aplicativo ele tem essa proposta, eu acho que é o diferencial. Tanto é que a gente, quando pensou de estar incorporando a Disney a esse trabalho, a gente não queria uma ilustração da Disney, a gente não queria personagem ilustrando a cena, a brincadeira. A gente queria, de fato, que a narrativa daquele mundo, daquele personagem, fizesse sentido para a criança. E que, a partir desse mergulho na atividade, na narrativa, ela pudesse, então, interagir, executar alguma ação, ouvir, explorar aquele mundo e aí sim aprender. Maravilhoso. E a gente, né, tem toda essa presença online, mas a gente sabe que tudo que é demais faz mal, né? O que é indicado, assim, por exemplo, quanto tempo para essas crianças de 3 a 6 anos, quanto tempo é sugerido, né, indicado mesmo para que elas passem usando esse tipo de tecnologia? Bom, antes ou depois, né? Porque a gente tem a pandemia aí com esse contexto, uma realidade, né, para a gente pensar. Então, assim, eu acho que a gente tem uma coisa. Eu quero discutir 2 pontos, né? Primeiro, assim, o ideal e o real, né? Exatamente o que é ideal para uma criança pequena. Existe um manual da Sociedade Brasileira de Pediatria, que foi até reformulado há pouco tempo, em fevereiro desse ano. É um manual de 2016, mas ele foi reformulado agora. E ele traz tópicos mesmo, assim, bem simples do que é possível, o que deve ser feito com as crianças nessa idade em relação à tecnologia, ao uso da tecnologia. Então, está lá escrito que a criança deve usar a partir dos 2 anos, ter acesso à tecnologia a partir de 2 anos, que a criança de 2 a 5 anos deve usar por 1 hora no máximo. E assim vai descrevendo, não é? A criança não deve usar a tecnologia na hora de se alimentar ou na hora de dormir. Os pais devem controlar, acompanhar e colocar filtros, enfim, criar um acompanhamento mais de perto para o uso dessa tecnologia. Então, tem lá no manual, enfim, uma referência bastante legal, né? Bacana da gente estar pensando como é que a gente restringe esse uso. Isso é o ideal, né? Mas, de fato, o que a gente vê na realidade, às vezes a criança ocupando muito tempo dessa tecnologia. Isso não é interessante, né? Enfim, os médicos vêm dizendo, né, dificuldade com sono, a dificuldade com a atenção. Existem alguns prejuízos quando há um exagero desse uso. Então, acho que a gente também tem que ter o bom senso. E nesse tempo de pandemia, tentar organizar um pouco isso, cada família dentro do seu processo, da sua dinâmica, de forma que a criança
tenha o tempo dela no dispositivo, no smartphone, mas também tenha um tempo para brincadeira física, com interação, não é? Isso é muito importante. Se a gente consegue dosar, às vezes uma criança fica por meia hora só no smartphone, ela não se interessa tanto. Sim. Outras ficam 1h30, 2 horas, mas até que ponto impactou no desenvolvimento dela, neste momento que a gente vive, né? Então, isso é uma coisa para se pensar, né? Eu acho que, assim, existe uma referência, e eu recomendo a referência do manual, mas eu acho que tem uma coisa que é da própria dinâmica da família, e sempre eu acho que 2 coisas precisam acontecer para a gente pensar nas regras, nos combinados com a criança. A primeira coisa é o quanto que essa tecnologia vai estar impactando no desenvolvimento dessa criança, do seu filho. Exatamente. Né? O quanto que está impactando. Está sendo favorável? Não está? Né? Esse é o primeiro ponto. E o outro ponto, até porque a criança também nessa fase aprende muito por imitação, é o quanto que nós, pais, estamos dedicando o nosso tempo, a nossa rotina à tecnologia. Porque a criança está aí exposta a tudo isso e ela está vendo tudo isso. Né? Até que ponto a gente também dá tanto valor à tecnologia e menos à relação familiar, ao contato com a criança, a interação, as brincadeiras e tudo mais. Eu amei a palavra que você falou, o combinado com a criança, né? Aqui em casa, até eu abri a live, eu tinha falado isso para você também, do Henrique, mas o Play Educa eu posso? Porque quando eles usam tecnologia, eu também falo o que eles podem usar, porque não é livre. Então, quando você dá um tablet ou um celular, tá aqui, é um mundo na frente deles, né? Mas a gente pode direcionar também, falar, olha, agora é hora do Play Educa Disney, é a hora dos jogos educativos, né? Não é hora de assistir filme, não é hora de fazer, né? Ou então, determinada hora, agora sim, é hora de relaxar, assistir um filmezinho, um videozinho, acho que ajuda muito nos combinados, né? Mas, Ângela, é verdade. Que dica você pode dar para os pais, assim, para ter uma melhor experiência com o Play Educa Disney? Porque ele é bem complexo, né? Inclusive, você me mostrou uma área aí que eu achei maravilhosa. Eu brinquei e ainda eu estava descobrindo coisas novas. Isso é genial. Olha, pais, prestem atenção, pais, cuidadores de criança. Tem muita coisa legal e a Ângela vai mostrar pra gente a área dos pais que eu achei demais. Mas, assim, né, fala tudo, conta tudo pra gente. Então, vamos lá. Como é que a gente pode pensar numa boa experiência com esse aplicativo? Eu costumo dizer que quando a gente vai presentear uma criança, a gente tem que passar um certo encantamento. É isso que você faz aí com seus filhos, né? Quando você apresentou ao Henrique, de fato, você fez isso. Você trouxe o encantamento, você trouxe o zelo pelo material, não é? E explorar com alegria, explorar com curiosidade, junto com a criança, é o primeiro momento para qualquer brinquedo. É verdade. Né? O brinquedo vai fazer sentido para a criança quando esse brinquedo for valorizado, quando esse brinquedo tiver, de fato, um sentido para essa criança, não é? Em se tratando do aplicativo do Play Educa Edição Disney, que tem uma intencionalidade educativa muito forte, eu digo que essa intencionalidade educativa ela está muito ligada ao ato de brincar. E o brincar é tão gostoso, mas ele é tão potente ao mesmo tempo, que a gente precisa acreditar nesse encantamento de fato, né? Acreditar que quando a gente apresenta o aplicativo, a gente está fazendo com que o nosso filho se desenvolva ainda mais em vários aspectos da vida humana. Então, eu acho que o encantamento é o que vai instigar o desejo e a vontade de estar no aplicativo e de aprender, né? Isso eu acho que é um ponto. E pensar que cada criança, você que tem 3 filhos, não é? Sabe que cada um tem o seu jeito de ser. Então, cada criança tem uma resposta ao aplicativo. É verdade. Algumas crianças ficam mais tempo, porque é desafiador todo esse esforço cognitivo que a criança vai fazer. E fica mais tempo. Quanto mais velhinha, mais tempo, né? 4, 5 anos. Agora, aos 3 anos, ela ainda está começando a pensar nessa aprendizagem. Todo esse esforço mental, cognitivo, é um esforço. É verdade. Então, às vezes, ela pode ficar por 15 minutos, não é? E aí a gente não pode estar forçando. Vai ficar mais, tem que fazer mais atividade.
Não, não, tem que ser prazeroso, tem que ser divertido. É verdade. É uma brincadeira, né? O brincar tem uma produção enorme se a gente permite que a criança faça isso. Uhum. E o pai e a mãe, enfim, o cuidador autoriza a criança a aprender quando valoriza a escola, o professor, o aplicativo e tudo que diz respeito à educação dessa Nossa, criança. Então, essa autorização que a gente dá à criança, ela tem que passar por um encantamento. é verdade. Esse desejo é muito importante que a criança tenha. Ela só vai aprender porque ela tem desejo de aprender. E a criança pequena, ela é muito do coração também, né? Ela tem esse feeling, essa vontade, mas ela precisa ser cutucada É pelo verdade. coração. É verdade. Assim, não existe nenhuma regra, nenhuma receita de bolo. Uhum. Eu acho que o encantamento é a palavra-chave Eu para amei fazer com que essa essa palavra. criança avance. Eu amei. É exatamente isso, porque às vezes e zero culpando pais, tá, gente? A gente sabe que cada um tá numa situação, cada um tá num momento, mas às vezes a gente tem nessa pressa de, pega aqui, vê aí. Mas quando a gente consegue sentar com eles e apresentar uma atividade, né, mostra como foi trabalhoso mesmo também criar um aplicativo desse e sabe que tem um fio da meada, que tem uma sequência, mas também a gente não precisa estar lá o tempo todo, né? É isso que é incrível do Play Educa Disney, que também dá essa autonomia para as crianças, né? Porque a gente apresenta, a gente traz esse encantamento. Olha esse material, olha que legal, né? Que você pode fazer atividades. Tem uma introdução, mas eles também podem passar esse tempo sozinhos, né, com essa autonomia, escolhendo as fases favoritas, né, as áreas favoritas, e eu acho que isso é um bônus também bem legal, porque a gente pode estar por perto, mas não precisa estar em cima, né, o tempo todo, né. Eu acho que sim. É até bom que a criança experimente esse momento de autonomia, né? Esse momento dela estar realizando. Até porque o ambiente, ele é amigável, ele tem uma navegação boa para a criança. Ele é muito auditivo, né? A criança vai ouvir o comando. Isso é uma coisa interessante que os pais também podem aproveitar, né? Porque da mesma forma que a gente ensina a criança sobre o som, a gente também precisa ensinar a criança sobre o silêncio. Nossa. E ela precisa desse silêncio para o comando que ela vai ouvir. E executando esse comando, ela vai fluir na atividade, né? E ela vai buscar nova atividade. São atividades curtinhas, até porque existe um tempo de atenção para a criança pequena e a gente não quer esgotar essa vontade de estar ali, né? Então são atividades curtinhas que favorecem a esse tempo com mais autonomia, nessa navegação com mais prazer para ela. Essas atividades são legais. Eu tive mais experiência com o Henrique nessa área, que às vezes eles estão aprendendo, né? Então às vezes eles erram, mas faz parte do aprendizado, né? E depois eles erram, aí depois volta na atividade e eles auto se corrigem, né? Inclusive, eu falo muito sobre vários métodos de ensino, inclusive Maria Montessori, isso a Maria Montessori fala, né? Que você está fazendo sua atividade e aí você erra, aí depois você master, né? Você consegue acertar e aí você avança, né? Para a próxima atividade. Eu achei muito legal nesse aspecto também, porque tinha várias atividades que ele estava, né, assim, aprendendo, tentando se encontrar e a alegria, né, de quando ele conseguia, eu consegui, eu entendi, foi demais. Superou o desafio, né? Total. Uma coisa que você comentou comigo que eu achei fascinante, que eu acho que é importante a gente estar presente nisso, é que o Play Educa manda os relatórios para os pais, né? Quanto tempo passou em cada atividade, que atividades que eles estão mais interessados, né? Se eles deixaram de praticar alguma habilidade específica, daí você pode sentar com ele e falar, olha, vamos ver esse daqui, né? Esse mundo. Você quer falar um pouco mais sobre isso pra gente? Então vamos lá. Esse aplicativo, eu costumo dizer que é tanto para a criança quanto para a família das crianças, né? Porque tem o momento das atividades, do desenvolvimento, né? Da aprendizagem ali, mas tem o momento dos pais poderem explorar também como foi essa passagem da criança pelo aplicativo. Então, tem sim relatórios em que é possível identificar isso, é possível identificar o uso, né? O dia que a criança entrou, a hora que a criança entrou e o que ela fez, por quais campos de aprendizagem, de experiência, perdão,
por quais ilhas ela gostou mais de brincar, e há sugestão ali mesmo, né? Indica isso para o pai, e há sugestão do que ela ainda pode fazer. Exato. Né? Eu vou tentar Então, virar a câmera aqui, para o pessoal saber o que você está falando, que é muito, muito legal. Aqui, ó. É isso aí. Aí você escolhe escolhe um filho, né? Vamos lá no Henrique. Ou aí o relatório que entra para cada criança. Então, que aparece aí o gráfico todo interessante, né? Assim, cada ilha vai subir uma torre, né? É um gráfico de barras, né? Então sobe uma barrinha para ver a quantidade de atividade realizada, tá? Então, e tem esse relatório escrito que explica bem mesmo o que é que a criança fez. Exatamente. E para onde que ela deve ir, né? Com sugestão para os pais seguirem. Então, explorando ainda mais essa atividade. Ele some depois de uns dias, não. Porque esse final de semana eles não usaram porque foi aniversário do meu bebê. E quando eu falei com você, estava aparecendo uma lista aqui, lembra? Das atividades? Sim. Sim. Será que ele some depois de uns dias? Não. Deixa eu ver. Fica vou ali, tirar fica minha senha, registrado. Essa senha eu uso para tudo, eu vou tirar da internet. É uma senha para os pais. Sim. É uma senha para os pais. É, isso que é legal também. E aí, ó, é uma senha para os pais. Mostra, né? Tudo, né? Exatamente. O que acontece talvez o que você não tenha percebido é que você pode ter explorado com eles e o gráfico vai marcar até o fim, né? Quer dizer, se você chegou até o fim da atividade, isso é outro ponto importante. A criança precisa chegar ao final da atividade para aquela atividade ser considerada feita, né? Cumprida. Tá? Então, o gráfico vai mostrar isso, né? Se essa criança passou pelas atividades, mas não cumpriu, se essa criança executou mais atividade num campo de experiência, numa determinada ilha. Esse relatório traz um retrato sobre esse desempenho da criança no aplicativo. O que eu acho muito legal também, que eu acho que os pais precisam explorar mais, é a área onde há vídeos com dicas do que os pais podem fazer no seu ambiente de casa, com material muito simples ou nenhum, para essa criança se desenvolver de acordo com o que é definido no documento curricular. Incorpora, né? É uma coisa 360, né? Que não é só aquele momento que eles jogam e esquece e não fala mais no assunto. Vai refletir numa atividade diária, né? Numa rotina com a família, falar, lembra aquilo que a gente viu, usando as letras, usando, né, a matemática. Eu acho que tudo se conversa, né? Tudo se incorpora. Daí, quando a gente fala alguma coisa, da hora que eles estão jogando, explorando o aplicativo, fala, olha, fazem as conexões, né? Com o que a gente já viveu, que a gente está conversando, e a hora que eles estão explorando com o aplicativo, né? E uma coisa que você falou que chamou a atenção também, que eu gostei muito, é o quão ativo eles são, né? Não é um aplicativo para as crianças serem ativas e não passivas, não é só ficar assistindo, é fazer parte. E teve uma área que eu gostei muito, que você podia mandar mensagem para alguém. Ele estava falando sobre sentimentos. Pessoal, vocês estão aqui, né? Fala muito sobre o sentimento da criança, daí você pode mandar uma mensagem para alguém. Óbvio que você vai ver tudo, né? E a pessoa... Você vai precisar do e-mail da pessoa, mas que a criança já pode mandar, já ter essa iniciativa de falar para alguém, né, que ela ama ou alguma mensagem que eu achei muito legal. E tem um também contando histórias, né, Ângela, que é a atividade que a criança se coloca num personagem e grava um áudio para mandar história. Isso eu achei muito legal. Então, Flávia, e aí volta a questão do documento curricular que norteia todo esse trabalho que a gente está desenvolvendo, né? A gente está mostrando para a criança que a escrita tem uma função social, não é? Ela não só simplesmente escolheu ali o cartãozinho, mas ela pode mandar esse cartão, né? Então, o que ela escreveu, o que ela produziu, o que ela escolheu de texto pode ser encaminhado, pode ser compartilhado. Isso é muito interessante. Aliás,
tem a área também do conteúdo que a criança produz que está lá. Isso é muito legal, né? A gente sabe o quanto que a criança se sente orgulhosa quando ela produz alguma coisa e essa produção segue adiante, né? Verdade. Enfim, as pessoas curtem, os avós adoram ver, né? Antes eu pregava tudo na geladeira, aqui de casa eu pregava tudo que era desenho e texto na geladeira da minha casa. É verdade. Hoje a gente tem um aplicativo para mandar, né? E a gente isso é muito legal, guardar, né? Porque eu amo os físicos e eu penduro pela casa, mas depois de um tempo eles somem, né? Sem querer. Aí a minha fica, onde foi? Não sei. Aí eu ponho a culpa em alguém. Alguém acho que pegou, não sei. Ou então, a mamãe guardou. Porque começa a acumular, né? E o digital, começa a acumular. O digital a gente tem ali na nossa mão, né? Tá ali, né? É super fácil você puxar esse material que foi produzido em algumas atividades possível, né? Contar a história, por exemplo, que a criança grava um áudio, ela monta um cenário, né? Ela coloca os personagens ali, né? Se sugere um tema para ela a partir do título, e ela então faz uma historinha, conta uma história do jeito dela, isso fica gravadinho e depois pode ser enviado. Isso é fantástico. E guardar a vozinha deles, né? Assim, é muito especial, muito especial. Eu quero ver se tem perguntas aqui, eu vou ver, eu tenho as meninas que trabalham comigo, maravilhosas, eu falo meu time, Flávia Kalina, elas separam perguntas, que às vezes a gente está conversando e não vê, né? Mas deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Aqui, ó. A Ju perguntou se esse jogo dá para ser usado no computador ou é só em aplicativo, em dispositivo móvel? Pode ser usado no computador. No computador também? Ele funciona. Eu acredito, né, que a criança vai optar muito pelo tablet e pelo smartphone, mas até porque aquela história que a gente já conversou, a criança já é muito touch. É verdade. Né? É verdade. Ela gosta muito do toque, né? Então, eu acho que funciona bem para smartphone e tablet, mas é possível usar no computador. Legal. A Caroline Galvão perguntou: minha filha de 5 anos adora jogar no celular, mas os jogos que chamam a atenção dela acho conteúdo vazio. Quando acha algum app que seja educativo, é difícil fazer ela ter o mesmo interesse. É uma ótima pergunta. É um comentário, mas é uma ótima pergunta. Eu acho que volta onde você começou, né? Que é trazer o encantamento, trazer a gente se envolver, né? Porque às vezes é difícil as crianças também entenderem a proposta. Às vezes eles saem porque não entendem a proposta, né? Assim, eles... E tem uma coisa assim que eu acho que a gente pode pensar junto, Flávia, que é o seguinte. Imagine que a criança pequena, ela já vem há alguns anos, e essa criança tem 5 anos, não é? Ela já vem há alguns anos se ocupando com vídeos, com algumas brincadeiras, que ela é muito mais passiva do que ativa no processo. E aí, quando ela precisa realizar uma atividade que exige dela um esforço cognitivo maior, um desafio maior, às vezes ela recua. Por uma série de razões, ok? Mas isso pode acontecer também com essa criança, né? Que é pouco desafiada, que está acostumada, está recebendo mensagem, algo que é transmitido a ela, ela tem pouco para fazer. É verdade. No momento em que ela vai para um aplicativo que exige mais esforço, ela pode recuar um pouquinho. Mas isso é um processo, isso é um aprendizado que ela vai adquirir com o tempo, na medida em que ela for de fato, exercitando esse poder que toda criança tem de explorar, de participar, de brincar. O brincar é uma potência para aprender. Nossa. Na Base Nacional Curricular, existem 6 direitos da criança. O primeiro é o brincar, porque o brincar é tudo. A criança, quando ela brinca, ela desenvolve o cognitivo, ela desenvolve atenção, memória, pensamento crítico, ela aprende sobre afeto, ela aprende sobre relação com o outro, ela se autoconhece. Então, é uma série de possibilidades quando se brinca, mas esse brincar que não é passivo. Esse brincar que exige da criança a interação, que exige dela uma ação, uma reação. Esse é, de fato, o momento de construção de conhecimento. Nossa, é exatamente... eu amo ouvir isso falar. E eu acho que podemos prestar atenção também no horário, às vezes, né, que a criança está acessando, porque, às vezes,
aqui em casa, às vezes eu coloco como um momento de relaxar, assim, se for assistir alguma coisa. Então, de repente, ela já brincou o dia inteiro, já está cansada, né? E a cabeça não está no momento para pensar, assim, para se esforçar. Então, de repente, né, olhar os horários também que ela está acessando para ter um maior interesse, né? Então, isso também é legal para a gente pensar, porque a brincadeira no aplicativo, e especialmente no Play Educa edição Disney, não é passatempo. Exato. É brincadeira para aprender. Né? Ela é divertida, é uma brincadeira bacana, mas ela é para aprender, não é passatempo. Então faz diferença, né? É um grande desafio a gente começar a pensar esse aplicativo para essa fase de 2 a 5 anos, de 3, perdão, a 6 anos, porque as crianças já têm vindo acostumadas a um tipo de material que nem sempre há desafio suficiente, né? Para ela poder explorar e se desenvolver. É verdade. Algumas pessoas chegaram aqui depois, então a gente só vai recapitular, porque estão perguntando aqui também. Site Pacaholic. Não sei, qual é a idade? A gente está falando sobre entre 3 anos a 6 anos, né? E você comentou uma coisa bem legal também sobre a diferença de aprendizado, né? Às vezes a criança está num momento mais avançado, às vezes você falou nesse período aí de 3 a 6 anos, como que foi pensado para apresentar as atividades para atuar no momento de cada criança, na fase e no nível que ela está, né? Então, a gente está pegando uma fase, na verdade, a educação infantil, e aí pensando na questão da política de currículo, a educação infantil ela é obrigatória a partir de 4 anos de idade, ok? A partir de 4 anos, todas as crianças devem estar nas escolas, aprendendo formalmente, com sistematização de conceitos e tudo mais, e avançando até o ensino fundamental e daí para frente. Sim. O aplicativo tem essa proposta também, né? Claro que não assume o papel de professor nenhum, nem de escola nenhuma, ok? Mas tem esse papel... Exatamente, mas tem esse papel educativo fortemente e, de certa forma, porque a gente acredita que a criança passa por desenvolvimentos diferentes que não necessariamente está atrelado à sua idade. Às vezes eu tenho uma criança de 4 anos que produz menos que uma criança de 3 anos, né? Então a criança tem sim, o indicador da idade faz diferença, mas as experiências que ela vive, os estímulos que ela tem, fazem muito mais diferença para a produção dela. Então a gente alargou um pouco mais, antecipando, né, 3 anos de idade, e avançou um pouco mais para 6 anos, porque a gente consegue pegar um pouco mais desse desenvolvimento no espectro maior, em que a criança pode estar em alguma fase que às vezes não está necessariamente diretamente ligada à idade específica dali. Porque na educação infantil, a gente sabe bem disso, a criança está ainda se descobrindo, né? Os conceitos ainda estão muito soltos, né? Ela precisa da experiência do cotidiano, da participação no dia a dia, enfim, de uma série de brincadeiras para ela se desenvolver. E às vezes ela se desenvolve mais num ponto e menos no outro. Então, o aplicativo ele se alarga para 3 anos e para 6 anos, atingindo essa fase toda, justamente para atender essa diferença de desenvolvimento que as crianças têm. Não tanto pela idade, mas muito mais pela experiência de vida que elas têm. Maravilhoso. Nossa, tem tanta pergunta aqui, Angela, uma melhor que a outra. Estou perguntando se dá para jogar com outras crianças ou é sozinho. Esse aplicativo é para criança sozinha, ela não vai ter contato. Só para criança, né? Só para um usuário naquele momento. E, nossa, como eu falei, eu poderia falar com você por hora, a gente até estourou nosso tempo aqui, mas ó, o Instagram corta, então a gente tem que ficar atento para você não some. Mas eu queria só recapitular aqui alguns pontos, né? O pessoal está perguntando muito sobre valor, então eu vou deixar o cupom aqui para você. Depois que acabar essa live, eu vou deixar gravado, aí eu vou deixar o meu cupom que é Flávia30, então vocês entram no www.playeduca.com.br/Flávia30 que vocês conseguem esses 30 dias de graça para vocês testarem com suas crianças. Tem o plano mensal, né, que é de R$19,90 depois disso. Tem semestral,
que é R$ 113,40, e plano anual de R$ 199,90, e dá para fazer em 12 vezes no cartão, semestral dá para fazer em 6 vezes no cartão. Então tem uns planos bem legais aí para cada pessoa, né? E, de novo, é para crianças de 3 a 6 anos, nessa área de educação infantil, por isso que tinha tudo a ver quando a gente começou a conversar. Eu falei, é isso, é sobre isso que a gente fala aqui, seja bem-vindo. E eu fiquei genuinamente surpresa e contente e feliz com o aplicativo. Foi muito bom ver meus filhos usando, né, e interagindo, e pedindo como momento educativo do dia, falando, mamãe, esse eu posso? Então foi muito especial. E obrigada pela sua contribuição aqui. Dá para ver nos seus olhos, no seu tom de voz, no seu jeito de falar, a sua paixão. É sobre isso que a gente fala aqui, sobre coração, sobre realmente prestar atenção mesmo nesse momento de vida do ser humano, né, que é tão importante, tão especial, que é a primeira infância. Então, obrigada por estar contribuindo nesse aspecto, assim, e hoje nessa área de tecnologia, que agora vamos precisar muito mais, né? Então, muito legal e incrível de ver pessoas trabalhando com propósito, né? Com conteúdo de qualidade mesmo, que vai agregar na vida das crianças. Como você mesmo falou, a tecnologia nunca vai substituir o ser humano, nunca, nunca. Os pais, né? É a comunidade, né? A gente fala que é o nosso vilarejo, assim, a gente precisa dos professores, a gente precisa do tio, da tia, do avô, do vizinho, né? Do amigo, naquele dia a dia ali. Mas existem sim momentos do dia que a gente pode aprender, que a gente vai aprender, e que é o novo mundo que a gente está usando, que é, né, nas telas, e usado com cuidado, com sabedoria, só tem a agregar para a gente, né? Verdade, é isso aí. Eu acho que você disse tudo. Muito obrigada. Essas crianças vivem hoje no mundo digital e a gente só precisa apresentar esse mundo com muita ética, com muito respeito, com muito cuidado a essa criança. E eu acho que aí é pronto, é só curtir, é só se divertir e aprender. É isso. Isso é muito bom. Gente, olha, eu queria te agradecer também, viu? Nossa. Foi ótimo conversar e essa troca, acho que teve uma sintonia bacana. Eu queria muito te agradecer, porque eu também aprendi muito sobre encantamento com você. Ai, maravilhoso. E isso é muito legal. Muito, obrigada. Muito obrigada. Gente, olha, eu queria tanta coisa, eu queria mostrar mais do app, mas tá lindo, ó. Esse é falar de novo, o Flix, é o robô anfitrião que vai receber as crianças, e aí quando o seu filho escolhe o personagem, ele vai... Eu vou entrar lá no é o meu favorito. Aí ele escolhe o personagem e aí você vai ver tudo aqui com seus filhos, ou se você é cuidador de uma criança, eu acho que é legal também, porque às vezes, né, os pais precisam trabalhar e tem outras pessoas que estão ali no dia a dia, então a gente tem esse tipo, ó, que cara é esse? Eu amo esse. Ela começa a mostrar. Esse foi demais, eu amei, porque os 7 anões cada um tem uma personalidade, um tipo de, né, feição, e aí o Henrique fascinado, assim, olhando para descobrir, né, quem é o zangado, quem tá com sono, e, né, identificar lá. É que tem que aumentar o som, mas vocês têm 30 dias grátis aí para testar. Aí, mas aqui, ó, ele mostra tipo, quem tá o mais tímido, daí você escolhe, assim, gente, maravilhoso. E a gente pensa que é uma brincadeira boba de pensar a expressão facial. Hoje eu estava pensando sobre isso, falando rapidinho. A gente está usando máscara e a gente não tem condições de perceber o outro. O olhar, hoje em dia, tudo que faz a manifestação dessa expressão, né? Então, imagine como é difícil para a criança fazer tudo isso. Ela já tem essa dificuldade, ainda pequena. E agora, com máscara, como é que a gente faz para toda essa amorosidade? Eu acho que essa brincadeira com a Branca de Neve é para fazer com que a criança perceba que o outro tem expressão, que o outro tem sentimento e que a empatia faz parte da relação humana. É isso. Então, enfim, são... Ai, vamos marcar outro papo já, porque não tem fim. Mas obrigada, Angela. Muito, muito obrigada de coração. E continue esse trabalho lindo que a gente vai estar acompanhando aqui e quem sabe até a próxima, tá bom? E manda um beijo e um abraço ao time que está fazendo um trabalho também muito lindo, que a gente sabe que
né? Muitas cabeças brilhantes fazem um trabalho incrível e a gente sabe que tem bastante gente envolvida. Então, estende o meu Sim. carinho e um abraço para todos. E obrigada a vocês que estão assistindo até agora. E quem não assistiu, depois eu vou deixar aqui no meu IGTV, então vocês compartilham com outras pessoas, com papais, mamães que estão aí procurando um material de qualidade, vocês passem essa informação adiante, porque é isso que é importante, né? Quando a gente gosta de alguma coisa, quando a gente descobre alguma coisa, a gente tem que passar para frente para espalhar, lembra o dente de leão, para espalhar a mensagem, né? Obrigada, Ângela. Um bom descanso. Obrigada, querida. Um beijo e até mais, pessoal. Beijo para todos. Tchau. Tchau.